Então, a dobra é um espaço clínico, né? Primordialmente clínico, e a partir da clínica, a clínica traz desdobramentos, questionamentos, né? E questionamentos éticos, teóricos e da prática, né? Que fazem a dobra propor espaços para esses questionamentos se movimentarem, né? Então, cursos, clubes de leitura, grupos de estudo, e o Fronteiras, né? Que é esse espaço aqui que é um espaço pensado para... O nome já diz, né? Para pensar em temáticas e fazeres que façam alguma fronteira com o que a gente faz aqui na dobra, né? Então, agora, essa é a 34ª edição, Vini? 34ª edição do Fronteiras. E a gente está com esses dois, o quê? Palhaços, moços? Já fazendo marchando 2 reticências, né? Eu vou apresentar eles, então eu vou ler aqui o currículo deles. Nossa. Grande currículo. A gente vai ouvir, então, hoje o Nilo Neto. Ele é pai, educador, pesquisador, produtor cultural, palhaço, sonoplasta, mímico e ator improvisador. Estudou palhaçaria, teatro cômico e de improviso com diversos mestres e mestras do Brasil e do mundo. Atua como palhaço na companhia Risas e no projeto Reticências. É professor no Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro, onde atua como formação continuada de educadores e cursos livres de circo. É professor da pós-graduação em palhaçaria hospitalar da PUC Paraná. Trabalha com produção, atuação e sonoplastia de espetáculos circenses e em formatos de improvisação teatral. É idealizador, produtor e editor da página Curitiba Circense. E o Edran Mariano é ator, produtor, palhaço e ministrante de oficinas livres de palhaçaria e improvisação. Também conhecido como Palhaço Marianinho. Formado em bacharelado em artes cênicas pela FAP, Unespar, com atuação no teatro e no audiovisual. Integrante dos grupos Antropofocos e Ciacenhas de Teatro. É diretor artístico e elenco no projeto Reticências, movimento de palhaçaria desenvolvido nos espaços CAPS. Atua e pesquisa a linguagem da palhaçaria há mais de 20 anos e teve sua formação com importantes mestres e mestras da área. Desde 2006, pesquisa e desenvolve projetos de palhaçaria em espaços de atendimento à saúde. Idealizador e produtor da Marianinho Produções. E eles vieram hoje aqui falar de saúde mental e palhaçaria, a experiência do projeto Reticências e a RAPS. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Já aproveitar esse espaço e agradecer o convite, Mari, Vini, toda a equipe aqui da Dobra. Está muito feliz de poder estar aqui, estamos há tanto tempo tentando, né? Chegou o dia de estar aqui. Feliz de poder partilhar um pouquinho da nossa pesquisa, da trajetória do projeto aqui com vocês. E como a Mari falou, é uma ideia de conversar mesmo, né? De ser um ponto de partida, de falar um pouquinho da estrutura e da trajetória do projeto, mas para a gente conversar sobre CAPS, porque esse é o nosso espaço de atuação, sobre arte, sobre palhaçaria, né? Que é o nosso espaço de atuação também. Para começar, a gente pensou aqui uma estruturinha só para organizar um pouco as ideias e as informações, e aí a gente vai conversando logo em seguida. E a gente ficou se perguntando algumas coisas também, né? O que a gente falaria aqui?
E aí as perguntas também mexem com a gente para retomar o porquê que a gente quer fazer esse projeto, por que a gente está na lida com esse projeto, né? Então, a gente se encontra, né? Somos artistas, somos palhaços de diferentes gerações, de diferentes formações, inclusive. E a gente se encontra através da palhaçaria hospitalar. Aqui dá o nosso encontro artístico. E a partir desse movimento artístico da palhaçaria em hospital, a gente vai entendendo algumas afinidades para a gente chegar onde nós estamos aqui hoje. E uma das coisas que a gente se perguntava muito nesse período estava em projetos da palhaçaria dentro do hospital por que muitos desses projetos têm essa característica assistencialista e não artística? Por que a figura do palhaço, né? Por que o palhaço está lá servindo assistencialmente e não artisticamente? A gente se perguntou muito isso no nosso fazer e ao olhar a todos esses movimentos que acontecem aqui na cidade. Curitiba é uma cidade que tem muitos projetos de palhaçaria hospitalar. Mas qual é o cuidado que se tem para levar a arte para o hospital? A partir dessa pergunta aqui, a gente foi achando outras afinidades. Eu já havia trabalhado no CAPS num outro período, trabalhando com formação artística no Espaço CAPS. Eu fui para fazer uma atividade de 2 dias, e lá fiquei 3 anos. Não consegui sair. Nilo e a Thaís, nós somos em 4 pessoas, né, no projeto. Nilo e eu, Thaís e Nicole, que não puderam estar aqui hoje. A gente tem a Lari, que é da equipe, que está aqui também. Nilo e Thaís tinham uma experiência de palhaçaria em instituições de longa permanência. Onde ali também a gente, né, tem essa relação com a saúde mental, e aí tinha um interesse em afunilar um pouquinho mais esse olhar. Então a gente leva 2 anos gestando esse projeto, de 2017 a 2019. A gente pensando, o que a gente... Se isso nos incomoda, tá, e o que a gente quer fazer então? Porque, né, falar que incomoda até é fácil. Mas e aí? Né, o que você vai fazer com esse incômodo? Então a gente levou esse tempo mesmo para gestar o que a gente queria fazer. Levamos 2 anos gestando, 2 anos e pouquinho. E quando a gente foi pôr em prática, a gente parou. Porque a gente chegou junto com a pandemia. Então a gente teve que retomar de novo essas perguntas, ao que fazer, ao como fazer, ao que queremos fazer, quais são as nossas vontades daqui para frente. Então a gente começa recalculando a rota. E recalcular a rota se torna uma informação muito importante para a gente na execução desse projeto. Para estar com esse movimento de palhaçaria dentro do CAPS e a gente não ter como premissa recalcular rota, de tá errado. Então isso acabou tornando-se uma característica também ao pensar o que vamos fazer. É importante dizer também que quando a gente pensa esse projeto, ele é pensado especificamente para os espaços CAPS. Não é um projeto artístico que está na rua, que está no teatro, que está na lona e que também está no CAPS. Todos os conceitos, o que norteia, o que fundamenta a criação e a execução desse projeto, a gente vai falar um pouquinho para frente, é pensado nesse espaço. Como que a arte pode estar nesse espaço? Como que a palhaçaria pode estar nesse espaço? Por que o palhaço e a palhaça pode estar nesse espaço? Então esse é um olhar que a gente tem o tempo todo para executar esse projeto. O nome do projeto Reticências vem por conta disso também, né, que é o significado da pontuação, dar continuidade de um movimento de palhaçaria nesse espaço terapêutico, poder proporcionar a continuidade, a arte poder possibilitar, poder dar caminhos para a continuidade do processo terapêutico. O nosso processo ele é 100% artístico, e somente artístico. É por esse lugar que a gente fala e que a gente pesquisa. Com todos os desdobramentos terapêuticos que ele possa ter, ou não ter. Mas o nosso olhar, o nosso cuidado, a nossa pesquisa é pelo ponto
artístico. E aí um desejo também da gente pesquisar duas linguagens, né? Com suas características, com suas especificidades, e quando a gente coloca elas em encontro, o que acontece com elas, que é a improvisação e a palhaçaria. Então, são vários encontros. O encontro do palhaço com esse espaço CAPS, o encontro entre duas linguagens, o encontro entre essas figuras clownescas e essas figuras que permeiam esse espaço do CAPS. Quando a gente fala das pessoas que permeiam o CAPS, a gente não está falando de usuários e usuárias apenas. É uma ação artística para todas as pessoas que neste espaço estão. Profissionais, acompanhantes, prestadores de serviços pontuais, transeuntes que estão passando, são casas na maioria dos espaços CAPS, tem gente passando em frente dessas casas, também essa ação é para essa pessoa que está passando por ali. Também é para encontrar com todas essas pessoas. Então esse movimento todo aqui que dá esse start para a gente recalcular a nossa rota a todo momento e continuar em caminho. E aí algumas coisinhas que norteiam teoricamente toda essa prática, que aí a gente vai entrar aqui também um pouquinho com vocês. Massa. Por falar em encontro, né, que bonito esse encontro aqui, né? Então, boa noite para todo mundo. Todo mundo me enxerga aí? Porque tem lugar aqui na frente, só para dizer, tá? Se você é uma pessoa meio pequena, tá meio assim, ó, eu tenho 1,60 m, eu sei o que é isso. Se tá meio assim, dá para sentar, dá para deitar, dá para encostar lá. Então faz de conta que vocês têm liberdade, tá bom? Vamos celebrá-la enquanto ainda existe. Então fiquem super à vontade, tá? Que precisar fazer alguma coisa, gritar, correr, andar, tá tudo certo, né? E se não tiver certo, tá certo também. Ok. Aí já não sei. Mas enfim, o que eu queria trazer aqui a partir desse encontro com a fala que o Edra traz e desse nosso encontro todo, eu queria anunciar para vocês os nossos princípios. Porque, afinal de contas, somos pessoas de princípios, não é mesmo? Não sei. Mas enfim, na trajetória do projeto, a gente foi articulando questões e foi entendendo que a gente tinha um tripé, né? A partir desses princípios que poderiam nortear a nossa agenda. E daí a nossa agenda é a nossa ação artística, mas é a nossa produção cultural, sei lá, a nossa estética, enfim, né? Alguns elementos que a gente gosta de entrecruzar, né? A gente curte essa coisa de entrecruzar coisas e é bem massa quando chama a gente para um momento que se chama fronteiras, né? Porque a gente gosta dessa ideia de olhar para a fronteira para poder destruí-la, né? O palhaço é uma figura fronteiriça, né? Vem para enfrentar e derrubar os muros e construir as pontes, né? Então é massa isso tudo. Enfim, então talvez vocês identifiquem fronteiras entre esses princípios e a gente está identificando ligações, pontes. Então a primeira coisa é a arte como direito humano fundamental. Não sei se isso está escrito em alguma tábula, se isso está escrito na pedra, mas isso está escrito no nosso coração, então a gente vai agir a partir disso. A arte é um direito humano fundamental, entendendo que a constituição do sujeito, a constituição daquela subjetividade, precisa estar mergulhada na possibilidade da arte como fruição e como expressão. Vez que uma subjetividade está alienada da possibilidade artística, ela é uma subjetividade alienada. Então, a gente vive numa sociedade desigual. Certo? Certo. A gente vive numa sociedade desigual. Não seria estranho, numa sociedade desigual, um contato, um acesso à arte também desigual. Não é estranho para essa sociedade. Para nós isso é muito estranho, né? Que a arte esteja à disposição de pouca gente, né? Quanto mais afastada da grande massa a arte estiver na sociedade desigual, tá tudo bem, porque assim, como diriam as meninas, o de cima sobe e o de baixo desce. Enfim, então para nós a arte é um direito humano fundamental e então a gente se coloca
ombreado com aqueles e aquelas que querem entender a arte e fazer da arte, levar a arte, não levar a arte no sentido messiânico, porque a gente abomina essa posição, mas levar no sentido de que conosco, corpos em arte, transportamos arte. Então, onde estivermos, levamos arte, né? Então, levar a arte aos espaços, aos locais, e entender que a arte é necessidade da formação e do enriquecimento subjetivo das pessoas, e que uma subjetividade enriquecida pode enfrentar a alienação. Né? De alienação, estou falando no sentido filosófico, talvez o sentido psiquiátrico seja outro, né? Mas no sentido filosófico. Então, isso, primeiro ponto, arte como direito humano fundamental. Não falei de palhaçaria ainda, né? Mas poderia falar, porque daqui a pouco eu vou falar dela. Eu só vou olhar minha cola para entender qual que é o próximo. Enquanto isso, olhem um pouquinho pro Edran. Faz alguma coisa, amigo. É porque eu lembro que eu inverti. Pronto, já achei aqui. Outro ponto fundamental para nós é a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. E daí isso leva ao meu encontro com o começo da fala do Edran, de que a gente não está no CAPS. A gente não está também no CAPS, embora como pessoas artistas a gente está em vários outros lugares. Mas, enquanto Projeto Reticências, a gente não está no CAPS por ação fortuita, a gente tropeçou, caiu, não tinha onde apresentar. Putz, o que a gente fez? Vestiu um jaleco de médico e entrou no CAPS. Não. A gente não foi para o CAPS como último refúgio, como espaço que sobrou. A gente foi para o CAPS porque a gente achava que a gente também poderia ombrear, né, com as pessoas que lutam pela reforma psiquiátrica, e não pela reforma psiquiátrica formal, aquela que foi assinada, mas para aquela real e concreta, que precisa ser defendida e constituída todos os dias, dentro da RAPS, dentro do CAPS ou dentro dos nossos próprios corações. Né, porque aqui dentro mora o manicomial e que a gente tem que assassinar ele todos os dias. Né? E quando a gente abre o Instagram, a gente vê isso muito fácil nas piadinhas contra o CAPS, numa pulverização da lógica manicomial com outro nome. Né? Usando o nome CAPS para isso. Então a gente pensa que a reforma psiquiátrica, a gente primeiro tem uma concordância política, teórica com a reforma psiquiátrica e com a luta antimanicomial. Então, quando a gente olha para os CAPS em Curitiba, e daí, sei lá, né, tem profissionais dos CAPS aqui, gente que estuda CAPS, tragam, né, as críticas que quiserem para como é a concretude do fazer terapêutico no CAPS, e por nós tá tudo bem também. Mas a gente pensa que nosso projeto tem condições e a gente tem energia vital para isso, que é colaborar com a reforma psiquiátrica e com a luta antimanicomial a partir do que existe. E o que existe hoje como uma estrutura-chave para isso é o CAPS, que está dentro da RAPS. Beleza? Então, por isso o CAPS. Não, sei lá. Não tenho o que fazer. Vamos no CAPS ali. Ah, é bonitinha aquela casa, vamos entrar ali. Eu tenho uma amiga que trabalha lá, ela abre pra gente. Né? Embora hoje a gente tenha amigos que trabalham nos CAPS. Né? Mas a gente não... Tornaram-se amigos posteriormente. Posteriormente, né? Enfim, acho que eu tô um pouco nervoso, talvez. Estou me deixando nervoso. Vamos ver se eu tomar um ali. Amigos, quer tomar água? Não, vocês já tomaram, vocês dois aí, tá bom. Tá bom. E o terceiro princípio é a palhaçaria e a improvisação como poética da vida. E daí aqui a gente vai abrir um pouco para falar dessa figura palhaço, essa figura clownesca. Quando a gente fala clownesco, vem de clown, que em inglês significa palhaço. Mas a gente não faz nenhum tipo de divisão conceitual entre o que é clown e o que é palhaço. Uma palavra em português, outra em inglês. Mas elas são a mesma coisa. Tá, vamos lá. Alguém levanta a mão aí. Ok, obrigado. Quando eu falo palhaço, o que vem na sua cabeça? Primeira palavra. Nariz vermelho. Ótimo. Quem mais? Levanta a mão, alguém fala aí. Festa de criança. Nossa senhora, o inferno de Dante. E de muitos outros. E quem mais quer dizer? Uma palavra. Vem a primeira, não fala... Fobia. Só coisa positiva. Festa de aniversário, fobia.
E na tua, que é palhaço, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Primeira, encontro, tá bom, já tá infectado, coitado. Né? Você queria falar, tava esperando se voltar. Uma palavra. Circo. Circo, ótima referência. Uhum. Alguém quer falar? Olá. Engraçado você ter falado essa palavra. Que bom. Quem mais? Fala aí, galera. Não vem nada, o vazio. Fala o vazio, então. Xingamento. Diversão. It. Riso. Que mais? Colorido, obrigado. Que mais? Falha. Nossa, uma pessoa escola. Ridículo. Obrigado, ridículos somos todos. Improviso. Tá, massa, esses elementos, eles são... Tá, ninguém falou nada muito fora, né? Embora o It foi pesado, né? Mas super dentro também, né? Não, mas enfim, que coisa, enfim... Alguns primos nossos são ricos. O It, por exemplo, e os Doutores da Alegria. Os outros estão em crise. Pode crer. Mas enfim, foi a segunda ONG que mais arrecadou no Brasil por mais de década e meia, talvez. Bueno, massa, vocês trazem essas referências. E vocês percebem como elas são díspares? Elas são muito diferentes, né? Algumas são bem assim, tipo, pô, nariz vermelho, porque a primeira coisa que eu olho pra essa figura, eu falo, cara, eu identifico que isso é um palhaço porque ele tá de nariz vermelho. Se for um palhaço mais contemporâneo, sem nariz vermelho, eu vou precisar identificar a partir do comportamento daquele corpo, o que ele faz, e me gera riso, engraçado, e daí isso me parece com um palhaço, né? Mas o nariz vermelho vem primeiro, e daí vem um buraco lá no fundo, que é a falha, né? Palhaço é uma figura representante da falha. Ele é um representante da falibilidade humana. Se a gente for pensar do ponto de vista arquetípico, é o errante, né? O sujeito que erra, que quando chega na sua vez, caga tudo, né? Foi rude esse termo, né? Cagou. Que bosta. Ok. Mas é aquela pessoa que vai e faz errado, é aquela pessoa que se equivoca, que cai e levanta, para cair logo depois e levanta. É aquela pessoa que quando entra no circo, você olha e fala, nossa, esse não é um super-herói, uma super-heroína. Que a trapezista, quando estava fazendo, você identifica, nossa, olha o que o corpo humano é capaz. Aí você vê um palhaço entrando, tropeçando, falando errado, meio esquisito, você fala, nossa, eu sou tipo isso aí, ó. Você ri por identificação, né? Tipo, nossa, eu tô idiota quanto isso. Ou você ri por superioridade. Tá tudo bem se sentir superior de vez em quando. A gente usa isso como jogo, estratégia técnica, para fazer vocês rirem. A gente se coloca numa situação vulnerável para que vocês possam rir da gente. A gente oferenda a vocês o nosso ridículo. Isso é uma tarefa nobre. É a nossa tarefa. A gente anda no mundo para isso. Para tropeçar, bater na quina e você rir disso. Falar, pelo menos não fui eu. Isso é o senso de superioridade. E fala, nossa, pelo menos não fui eu que caí. Ai, que bom que foi esse estúpido. Estúpido? Exato. Então, a figura clownesca, a figura do palhaço, ela se apropria dessa ideia de que nós, como seres humanos, nos encontramos em um lugar muito coletivo, que é o lugar do erro. Alguém já errou alguma vez na vida aqui? Não entendi a risadinha. Alguém errou hoje? Hoje, levanta a mão. Quem já errou hoje, levanta a mão. Quem não errou... Está errando agora. Alguém pensou, puta, eu errei quando eu me inscrevi pra essa merda. Quem não errou hoje vai dar tempo ainda. Tá? Vai dar tempo. A gente é sujeito errante. E a gente se encontra no erro, né? A gente pode se encontrar em outros lugares também, né? No bar, no sindicato, na revolução. A gente pode se encontrar em outros lugares coletivos, mas no erro, batata, nós vamos se encontrar no erro. Então, o palhaço representa essa ideia de que é possível errar. E até a gente pensar, quem que falou xingamento? Foi aqui, né? Não lembro quem falou. Nossa, xingamento. Por que não? O que a gente olha para isso? Quando alguém fala assim, você é estúpido. Se eu for estúpido porque eu estava tentando existir, tá ok. Né? Ele não precisa ser necessariamente
pejorativo. Uhum. Você pode dar esse tom, se é o seu desejo. Agora, a existência da pessoa estúpida, da pessoa tola, da pessoa boba, da pessoa vulnerável, da pessoa simples, e a lista pode descer mais ainda, isso não é um demérito, isso não é um xingamento, isso é uma, sei lá, vamos dizer, uma condição momentânea, para ser mais polido? Pode ser. Pode ser permanente também a condição. Mas Pode isso ser. não é um problema nem de inferioridade, nem de superioridade. Uhum. E pode ser uma característica. E a gente Né? vai brincar com isso enquanto palhaços e palhaças. E a gente vai brincar com um espaço de discussão que deve ser bem conhecido da galera, que a gente vai falar de norma e desvio. Se a gente é conscientemente desviante, a gente vai buscar no normal. Certo? Se existe um estúpido, porque existe o par dialético, o referente. O que nega o estúpido é o esperto. E aí vocês vão identificar duplas de palhaços na vida inteira de vocês. Que é um representando um certinho e outro completamente estúpido, e a união dos seus poderes traz o Capitão Planeta. Não, traz o aumento do contraste, o contraste produz riso. Técnica, truque. Né? Bueno, a gente entende então que o palhaço se encontra com a pessoa no CAPS. Uma vez que essa pessoa que está no CAPS, usa-se um termo, que até esses dias o Dessa Eve estava problematizando esse termo, que é o termo recaída. Olha só, né? O palhaço é o profissional da recaída. Né? Que ele cai, recai. E a gente acha que ele tem um encontro interessante, porque ao passo que o palhaço vai escrevendo a sua dramaturgia do erro, as pessoas que estão nos CAPs estão reescrevendo permanentemente suas histórias de vida, lidando com seus próprios erros e lidando com seus acertos. E a gente acha que esse encontro tem riqueza. E legal de falar que nas duas circunstâncias, nos palhaços e palhaças, ou nas pessoas que no CAPS estão, elas não estão lá porque são erradas, elas estão tentando existir. O palhaço também, ele não é uma figura errada, ele só está tentando existir. E ao existir, as coisas acontecem. Ele não é uma figura atrapalhada, ele é uma figura que também é atrapalhada. E ele deixa ser atrapalhado, porque ele vai cair, ele vai levantar, e ele vai cair para levantar, porque ele sabe que ele vai cair de novo. E ele vai levantar para isso. Porque essa é a essência dele. E aí, por que esse encontro com essas pessoas no CAPS, pra gente faz muito sentido? Porque essas pessoas também estão tentando se levantar o tempo todo e vai cair, a gente também vai cair. Né? Não são só eles e elas que vão cair. Todos nós vamos levantar e cair, e vamos cair antes de levantar. E aqui a gente tem um encontro genuíno, de poder falar, de poder conversar, de poder não levar algo, mas de fazer algo artístico junto com essas pessoas. Porque é isso, né? A gente falou, a gente faz lindo. Lá? O que é que o trabalho acontece lá? Boa. Tem alguns cuidados para o trabalho acontecer que a gente se colocou nesses cuidados para entender que ele também precisa ser cuidadoso ao chegar lá. Porque poderia sair, o palhaço é aquele louco também, né? Palhaço barra louco. E aí não é isso que a gente está fazendo lá. Nem para levar e nem porque lá tem a loucura. Não. Então tem vários cuidados que norteiam o trabalho para ele acontecer. A gente tem um objetivo, vamos dizer assim, que é dar um espaço para que as pessoas possam se expressar, né? E livre expressão mesmo. Quando a gente vai falar com alguma equipe de alguma unidade, sim, mas pode falar tudo? Pode falar tudo. Pela gente, sim. Se a unidade quiser trazer alguma regra, a gente pode mear aqui, né? Libera um pouquinho, cuida um pouquinho aqui. Que a gente fala assim, mas se expressa, mas isso não pode. Não é expressão. Então, as figuras clownescas estão lá para possibilitar um espaço de expressão. Por isso, necessita de alguns cuidados. Então, o trabalho ele acontece dentro de um grupo. Obrigatoriamente dentro de um grupo. Para ter uma referência de profissional ali também. Então tem um grupo fechado, quase sempre num espaço fechado, né? Algumas unidades até têm um espaço externo, mas ainda com algum cuidado também de contorno, para que essas pessoas
se sintam confortáveis a se expressar da forma que elas querem. O trabalho ele é uma invasão. As pessoas que recebem a ação, elas não foram lá para ver o trabalho e não sabem o que ele vai acontecer. É a ideia de invadir o espaço, de invadir o tempo e nesse tempo a gente fazer um buraco no tempo. Aconteceu alguma coisa, saiu. E aí o que isso reverbera em cada pessoa ali? Ele tem a duração do que o grupo tem, mas quase sempre 1 hora, né? Que é mais ou menos o grupo das unidades. Todo mundo tem nitidez do que é um grupo terapêutico, o que acontece nos CAPs? Tudo bem? Um grupo, uma profissional responsável, faz um grupo e beleza? E é todo... Ai, que não, né? Grupo. O grupo é reticências? O grupo é dobra? Que grupo é? O grupo é dele, de pensar mesmo... é o grupo de arte e movimento. Não, qualquer tipo de grupo terapêutico, a ideia é de invadir e dar uma mexida na estrutura mesmo. Seja TR, seja um grupo mais específico, a ação ela é previamente combinada com a pessoa de referência do grupo. Assim. Essa pessoa sabe o que vai acontecer, a gente tem combinados técnicos de tempo, eu preciso falar com eles ou no começo ou no final, né? Existe um combinado de organização com essa pessoa. Todo o restante do grupo que está ali vai receber a ação nessa invasão. E aí o que acontece? Bom, chegam essas duas figuras, a gente tem um mote que somos andarilhos, viajantes, andando de CAPs em CAPs, ouvindo e coletando histórias. Chegamos naquela unidade de CAPs, naquele contexto, naquele grupo, para a gente ouvir histórias e contar histórias. Deus. Cadê nosso microfone? Tá aqui. O nosso microfone. A gente existe. Que bom! A gente existe. Não, calma, não vamos entrar na discussão do existencialismo aqui, que a gente não vai embora. E a gente tem esse microfone aqui para ser um primeiro momento já, microfone, né? Já é um questionamento do que a gente está fazendo lá, né? Isso aqui não é microfone. E aí é uma biruta, é caça-borboleta e pode ser o que quiser. Para a gente, ele é o coletor de histórias, onde a gente vai filtrar essas histórias e fazer algo com elas. Então, chegado, né? A ação ela tem 3 partes. A primeira é a chegada, chegamos, estabelecemos, tudo pautado na informalidade. É uma conversa, é tete a tete aqui, ó. Não tem mais nada, estamos só conversando aqui agora. Para a gente preparar um segundo momento, que é essa roda de causo. Então agora a gente quer ouvir, a gente quer falar, a gente quer mostrar, a gente quer se movimentar. E aqui que eu disse, é livre expressão. Quer cantar, quer falar, tá alucinando, estamos ouvindo, tá se movimentando, estamos ouvindo, tá cantando, estamos ouvindo, tá contando piada, estamos ouvindo, comentários machistas, estamos ouvindo. É ouvir, dar espaço para falar e também para ouvir. Para que num terceiro momento, aí a gente, todos dessa roda, vamos para uma ação artística, que é trazer essas histórias, esses contextos, que a gente ouviu nesse segundo momento, das possibilidades todas de se ouvir nesse momento, para a gente improvisar uma história, juntando, ou tentando juntar todos esses elementos que a gente ouviu aqui. A gente bate a claquete roda e faz uma cena. E nessa cena a gente coloca todas as histórias que rodaram na roda naquele dia. E é a gente mesmo, porque a roda vem junto, né? É a ideia de pensarmos juntos, a gente dá um nome para essa história antes de construir a história. Então essa história tem esse nome, vamos então construir a história que tem esse nome. E é trazer todo mundo da roda para participar. Às vezes a gente põe umas figuras, tem o diretor, vem alguém para fazer trilha sonora, participações. Eles são os autores dessa história. Eles têm apropriação para falar, para mexer, para dizer se é ou se não é. A gente é condutor. Talvez a gente seja massa dividir, que a gente tem uma pequena inclinação. Putz, não sei como dizer. A gente não se importa se as pessoas entrarem na roda e falarem: oi, meu nome é tal, e meu CID é esse, eu tô aqui há tanto tempo, taranã, taranã. Existe esse espaço para fazer essa fala,
mas como a gente, entre aspas, rompe com a ideia do grupo, a gente tem uma inclinação de... Inclinação não é bem a palavra, que pouco eu acho uma palavra melhor, mas de pedir para que as histórias partilhadas sejam histórias para além da doença. A gente não fala isso, né? Tipo assim, fala alguma coisa fora do teu CID. Não, a gente não faz isso. Mas aqui dá para falar, porque aqui a gente tá, tipo, por trás das cortinas, né? Então... É como constrói isso, né? Porque também, se quiser falar, vai falar. Vai falar. E é legal de a gente perceber de que, às vezes, esse é o assunto que está em voga naquele momento em especial. Talvez não tenha como fugir, mas a gente consegue ir olhando no entorno e abrindo, e abrindo. Às vezes a roda passa, às vezes tem gente que não falou nada. Opa, passou aqui, opa, falando, agora eu quero falar. Né? E já estamos num outro lugar. É construir o tempo também. Qual é o tempo que estamos, e a cada segundo estamos num tempo novo. E a gente constrói isso juntos. Não dá pra gente chegar e falar assim, esse é o tempo que vocês têm que ver. Assistam. Não. O tempo é nosso, é uma construção coletiva para esse tempo. E é nesse tempo que essas histórias aparecem, é nesse tempo que eu consigo olhar para um contexto terapêutico, também aqui na curva. Eu posso partir dele e falar, opa, cheguei em outro lugar. E também se surpreender com chegar em outro lugar. A figura do palhaço também possibilita isso. A gente está falando disso, mas estamos falando disso aqui também. Ó. Aqui. E isso na roda acontece muito. De começar 1, 2, 3, daqui a pouco já deu o pulinho, já foi. Opa, estamos falando em outro lugar. Mas também estamos falando lá do processo terapêutico, que foi aonde a roda começou. E aí, tecnicamente, a gente tem alguns... Ok, tá muito pesado. A gente pode tentar olhar para esse ponto, tenta olhar um pouco mais aberto. Por que está pesado? Por que a gente não pode falar sobre o mesmo assunto de forma leve? Não sei se leve, mas de outra forma. Porque também é isso. Olhar por outro lado. Vamos falar sobre morte? Sim, se é uma vontade, a gente vai falar de morte. E é muito comum falar de morte. De falar de luto. De situações dificílimas, mas falar sinceramente, de ser uma conversa mesmo, de olhar para isso que foi dito, que foi expressado, e como agora a gente olha para isso juntos. E é uma figura massa, isso, e aparece de um tudo. Aparece de um tudo. Quando você se depara na tua vida, no teu cotidiano, com uma figura de nariz vermelho, parece que o cotidiano deu uma suspendida, né? Porque é uma figura extracotidiana, né? Um palhaço aqui, aí vai lá, alguém pode ter o registro da fobia e tal, sei lá, todas as coisas que o It, todas as coisas que apareceram, mas também é uma figura que causa a abertura, porque a gente trabalha dentro de uma dinâmica que é uma dinâmica relacional, a gente não tem nada pronto. A gente não tem nada pronto, né? Piada pronta do palhaço tem no bolso lá um monte, mas a gente tá pronto para não usar nada do que a gente leva. A gente leva a mala cheia de coisa e tá pronto para não usar nada do que leva. Então a gente não tem nada. Onde acontece o jogo? O jogo se estabelece a partir da relação, do encontro. Então a partir do que eu encontrei, a gente vai estabelecer uma conexão, vai estabelecer uma afinidade e a partir disso as coisas vão aparecer. E daí aparece de um tudo, né? Aparece desde questões do tipo, então... foi abandonado pela minha família, porque não sei o que. E daí, putz, a gente como palhaço tem uma licença poética de tipo, família é uma merda mesmo, né? Nossa, é uma merda, galera, um olho desse tamanho, e não sei o que, porque a gente tem uma licença, a gente tá num outro, sei lá, numa outra posição, num outro status. O nosso status não é né? Ainda que a gente busque na RAPS o atendimento em rede, e que o atendimento em rede se traduz numa raiz, num rizoma, se assim quiserem, não adianta, é uma figura de status, porque é você que está cuidando, você não está sendo cuidado. Né? E nós palhaços que estamos fazendo lá? Arte. Se a arte cuida ou se não cuida, é outro debate. Mas a gente está fazendo arte lá, né? Então... é isso, né? A ideia é de abrir, né? Abrir questionamentos, abrir
abrir espaços. Tem quando a gente foi começar o projeto, a gente se perguntou muito assim, gente, mas se acontece uma crise, tem que ter muito cuidado. Tinha um amigo nosso, ele trabalhava no CAPS aqui em Curitiba na época, ele foi embora de Curitiba. Ele não sei se ele tá no CAPS ainda, o Bruno, não tá mais, não. né? Mas calma aí, tinha um amigo, parece que ele já não está mais entre nós. Não, ele só mora em Foz do Iguaçu, gente, calma. Ele mudou, E aí ele falou assim, mas gente, que preocupação boba de vocês? É o melhor lugar para a pessoa ter uma crise. Tá cheio de profissional para socorrer, né? Se for o caso de socorrer. Né? A gente falou assim, nossa, é mesmo, né? Porque o palhaço ele vai lá para provocar uma crise. A existência dele é provocativa, né? Provocação, logo crise, né? Das possibilidades de uma crise pode ser, né? Uma crise de riso. Então... Pode ser de choro. Se a gente tinha esse receio, você, pô, a gente não pode ir, então, né? E aí isso foi libertador para falar assim, é isso que a gente vai lá, para causar crise mesmo, né? E a primeira delas que seja de riso, né? E até de olhar para isso, a gente vai lá para rir? Também não é o nosso desejo, vamos lá para rir. Né? A gente usa para esse trabalho em especial, o palhaço e a palhaça não vai lá por conta da graça, ele vai lá por conta da graciosidade e de todas as emoções que cabem nessa palavra. Porque se for pra gente chorar juntos, vamos fazer uma roda de choro. Fiz uma pequena brincadeira com a roda de choro, mas não precisa ser uma brincadeira. Pode ser de verdade. Porque a gente também se emociona estando lá com o que a gente ouve. Não tem como não ser diferente. Então, teve uma situação de partilhar, isso faz um tempinho, porque marcou bem, que era sexta-feira, véspera ali, né, do Dia das Mães, do Dia das Mulheres, desculpa, era uma roda um grupo só de mulheres, tinha comidinhas, ia ser festivo e tal, chegaram os palhaços, que delícia, completou a festa. A primeira história veio assim, ó, dum! Faz o quê? Vamos aqui no buraco. A gente foi lá e e chorou, e rodou, e todo mundo se emocionou, e a história girou e a gente chegou em algum lugar que era daquele grupo. E foi uma festa. Não é na festa oba-oba, porque a necessidade de se falar foi importante. Sim. Para aquele momento. Sim. E isso foi festa. E a gente poder falar sobre essa situação, no momento que era festivo, e não deixou de ser festivo. O palhaço se permite isso. Aonde que está a festa? É só onde está colorido? É só onde estão os balões? Ou também onde está escuro tem festa? É a gente que olha onde está a festa, né? Aonde que a gente faz a festa? Como é que a gente faz a festa? E aí o palhaço possibilita isso. E de verdade. Não para... esquecemos. Não. A gente vivenciou, a partir daquela história, outras emoções. O palhaço aqui no CAPS... Por que o palhaço no CAPS poderia ser tantas manifestações artísticas? Primeiro, porque somos palhaços, né? É o que a gente sabe fazer. Mas não só por isso. Porque o palhaço é essa figura que brinca com as emoções. E brinca aqui não é somente se divertir. Ele existe pelas emoções. E ele se relaciona com as emoções. Com o que ela for. Eu não preciso encontrar com alguém triste e ficar triste por isso. Né? Eu me relaciono com uma pessoa que está um pouco triste e eu estou de outra forma, se for o caso. E elas vão se existir, coexistir, se encontrar, se relacionar e descobrir o que juntas essas pessoas estão fazendo ali, naquele tempo. Que é isso que a gente chama de entrecruzar história, né? Entrecruzar é fricção, né? Cruzamento, encruzilhada, tem uma fricção. Né? E da fricção a gente não sabe o resultado. A gente não está muito na busca do que é o resultado. Claro que se a gente fosse, sei lá, né, se tivesse uma pesquisa de mestrado do Unespar que quisesse investigar, né, as reverberações do nosso trabalho, né, tô brincando, ela acontece. Tá acontecendo aí, vamos torcer pro Comitê de Ética aprovar, né. Já aprovou? Não? Tá bom, uma roda de oração pela aprovação do Comitê de Ética hoje às 9h13. Ok. Mas enfim, assim, não é um desdém por esse elemento, mas não é uma preocupação central. Nossa preocupação é artística. Né? Ainda que a gente saiba que a gente está ali para constituir uma vivência daquela subjetividade que possibilita ela ter acesso à arte no geral e à arte da palhaçaria em específico. Beleza? Parece que o palhaço é uma figura muito popular no Brasil, né? Pero no mucho. Né? É muito popular, mas não é todo mundo que tem acesso.
E não é uma existência em busca da ideia mirabolante. A gente pode fazer esse exercício aqui, assim, faça alguma coisa. Eu tenho que fazer algo mirabolante, algo que eu vou me destacar. E não, é o simples. Você está propondo exercício? Não. Alguém levantou, virou uma roda, é isso? Virou uma roda? Desculpa, amigo, desculpa. A gente não precisa de ideias mirabolantes para existir. A gente precisa existir, é só isso. A importância é a gente que dá as coisas. E a figura clownesca ali é para dar importância nas pequenas coisas vistas aos olhos da sociedade, né? Isso pra gente é importantíssimo. Embora a gente na estupidez, é na bobice, é nesses lugares pejorativos que a sociedade diz, é aqui que mora a importância. Pra gente, nós todos, né? Deveria ser. E a gente olha ali e trazer uma importância para isso. Né, um movimento de cabeça, obrigado aqui, isso é importante. E a gente pode fazer 1000 coisas com isso aqui. E não foi a minha ideia, partiu porque eu vi uma cabeça balançando. E isso é importante. Porque é uma relação que aconteceu aqui. E isso nasce algo que agora é nosso. E que pode ser construída em mais cabeças balançando. E a gente partilha o protagonismo da construção das histórias, né? Vês que aquela história que a gente vai construir na roda parte dos causos, parte daquelas... Então, as pessoas, à medida em que a gente começa a criar a cena, a gente não repete aquilo que a gente ouviu. A gente se inspira no caos que passou pelo microfone, né, pelo filtro, para falar sem filtro. A gente se inspira naquela história. Ela não é repetição, não é reprise daquela história. Mas as pessoas identificam que aquela história... olha lá a tua, lá. Ó, aquilo lá é você. Aí eles começam a comentar, daqui a pouco falam, não. Não foi assim, não. Foi assado. Improvisação, aceita, muda a história, faz de novo, né? E essa estrutura é uma assembleia do riso, em que a gente propõe ali, ou uma assembleia das emoções. Embora a gente seja profissional da queda, a gente vai para os CAPs para contribuir com o levante. E é no levante que a gente está interessado. No levante da arte, no levante daquelas pessoas se fortaleçam para que possam enfrentar o sistema que as colocou naquela situação. Além da nossa ação cena, em outro momento que a gente não podia fazer cenas, a gente então não podia fazer a cena, não podia mostrar para as pessoas, porque a gente tinha que ficar longe delas, a gente criou radionovelas. Inspiradas nas histórias dos CAPs, a gente criou radionovelas. Temos 2 temporadas na sua plataforma digital preferida. Né, temos esse movimento das radionovelas. E também temos um outro movimento que nós, como elenco de artistas, claro que a gente... Não tem nenhum profissional de saúde entre nós, né? Eu sou formado em educação física, mas eu sou formado numa educação física que está conectada com as pautas progressistas dentro das ciências humanas. Então não tenho um discurso muito biologicista dentro de mim, ao contrário, eu enfrento esse discurso, né? Desde os meus primeiros momentos ali. A gente tem um profissional da saúde, então a gente necessitava muito de uma formação de elenco que não fosse só a formação teatral. Porque isso a gente tinha outros momentos e também sempre mantemos, né? A formação teatral, da linguagem, da palhaçaria, da improvisação. Mas daí a gente buscou parcerias. Então a gente foi ouvir profissionais do serviço social, da musicoterapia, da psiquiatria, da psicologia, e essas pessoas vieram nos dar formação interna do elenco. Em algum momento a gente falou, tá, mas essa galera fala só para nós, seria muito bom se a gente pudesse socializar essa riqueza também, né? Socializar a riqueza é uma pauta importante para todo mundo aqui, ou não? Só para eu entender com quem eu tô falando. Estamos no Batel, gente, cuidado com os vizinhos. Talvez não uma fala, mas os vizinhos, vamos falar mais baixo. Só uma perguntinha, né? A gente pensou, como que a gente pode socializar essa riqueza, né? Se tivesse uma coisa importante para falar hoje, seria a socialização da riqueza. Enfim, como que a gente socializa a riqueza? Então a gente abriu e criou um evento, chama Arte, Saúde Mental e Reticências. Um evento em que a gente pega aquela galera que discute com a gente aqui dentro, nos bastidores, e apresenta para vocês. Né? Então teve pessoas que já participaram dos nossos eventos, e a gente é muito grato por vocês estarem lá também partilhando esses outros momentos com a gente. É um evento em que a gente reúne pessoas da saúde, pessoas da arte, e faz uma ocupação de palhaços lá no meio para discutir, palhaços muito sérios, que defendem coisas importantes, né? Enfim. E hoje tem um ponto muito especial para esse evento acontecer, que é, a cada edição,
sempre ter, isso é premissa pra gente. A gente começa a pensar a configuração um pouco por essa pessoa, que é ter uma figura, ter uma pessoa, ter um representante. A gente pode classificar um monte de coisa aqui, que é de um usuário ou uma usuária do CAPS na mesa, para poder falar. Aqui em Curitiba são 10 unidades que atende adultos e 3, e vai virar uma quarta agora, para atender público infantil. E a gente sempre traz alguém. A gente sempre pega também de unidades diferentes, assim, para ouvir, porque são contextos bem diferentes também. A gente falar estruturalmente sobre cada unidade, sobre território, sobre várias coisas, né? Então, trazer essas pessoas também para falar é muito importante. De ouvir essas pessoas também. É importante. Não adianta que a gente está estudando e publicando e congressando e essas pessoas não terem espaço. A gente está falando sobre essas pessoas. Elas têm que ditar o que a gente artista está fazendo lá, o que os profissionais estão fazendo lá, o que as instituições estão fazendo por elas lá. É importante partir delas para a gente prosear. E aí o nosso intuito é falar sobre arte e saúde mental, partindo de um fluxo de quem está recebendo também. Então tornou-se um ponto muito importante para a gente poder falar e conversar sobre esse encontro de arte e saúde mental. Eu fiquei ouvindo vocês dizendo, né, enquanto palhaços, enquanto vocês ocupam uma função de escuta mesmo, assim, né, no que vocês fazem. E me identifiquei, de certo modo, enquanto profissional da clínica e do CAPS, assim, né, quando vocês dizem que a gente escuta histórias, escuta as falhas, escuta os equívocos, escuta os detalhes, as besteiras, e cria alguma coisa com isso. Assim. Então, acho que me identifiquei com algo disso, assim, né, no meu fazer. Assim. Eu queria perguntar um pouco para vocês, que vocês trouxeram um pouco disso de brincar, né? Vocês não têm esse trabalho nos CAPS infanto-juvenis? Ainda não. Eu fiquei pensando o quanto dessa brincadeira, né, caberia, né, ou o que de diferente teria num CAPS infanto-juvenil. Pensaram nisso? A gente pensa, e é uma provocação que vem de lá também. Por que vocês não estão aqui? Sim. Aí é mais um dos cuidados que a gente tem. Como eu falei agora há pouco, a gente está promovendo a livre expressão. Com crianças, adolescentes, é um pouco mais delicado. Tipo, se expressa e tchau, a gente vai embora. Se virem, tem uma terapeuta aí que dê conta de vocês. Então é um cuidado mesmo do que se faz com a expressão. São grupos onde se mistura muitas questões. E a gente está entrando nessas unidades, ainda não chegamos neles. Como é que a gente está chegando? Com a equipe. Nesse momento, é o entorno. Então a gente tem feito um trabalho nos infantos juvenis com os profissionais. E a gente fala assim, às vezes é mais importante que os usuários e usuárias trabalhar com os profissionais. Então a gente está chegando, está chegando com oficinas artísticas de improvisação e palhaçaria, aí diretamente com os adolescentes, com as crianças e com os jovens, e com os profissionais e familiares. Teve com a família agora, né? Então a gente está trabalhando com e aí a ideia é a gente ir chegando neles também devagarzinho, assim. Se acostumar com a figura do palhaço, não só vamos rir. O palhaço é mais uma pessoa, a palhaça é mais uma pessoa nesse contexto. E o que vamos fazer juntos? Então, eu tô com um pouco de vontade de falar o que eu vou falar agora. Mas eu talvez... Não sei se é necessário, mas talvez, se for necessário, é só apagar o que eu falei. Mas... Tá gravando, tá? Tá. Fica uma dica. Obrigado. Não, mas acho que é um terreno a se limpar, que eu não sei se isso veio na tua cabeça no primeiro momento, mas de entender que o palhaço é uma figura para crianças. Então a gente tem um pouco isso no nosso senso geral, certo? Que o palhaço é uma figura para crianças, mas originalmente, do ponto de vista histórico, o palhaço é uma figura para adultos. Do ponto de vista arquetípico, da construção da estética e da linguagem, o palhaço é completamente uma figura adulta, né? Porque vai brincar com conteúdo adulto, né? Usualmente, inclusive, é um adulto que está atrás do nariz vermelho. Então, claro que hoje, o que eu diria? Eu diria que é uma figura classificação indicativa livre, que é capaz de
fazer rir de um tombo uma criança, mas da piada de duplo sentido de conotação sexual rindo o adulto. Né? No mesmo jogo, na mesma coisa. Né? Então isso também faz parte um pouco do nosso cuidado, né? Porque daí a gente vem com figuras e com jogos talvez numa toada adulta mesmo, a fim de discutir coisas, temas e situações da vida adulta, e daí a gente fala assim, nossa, mas é tipo é um outro caminho muito diferente. A gente fala, calma, vamos devagar. Aí a André começou a conduzir com os profissionais, e a gente tá chegando devagar no CAPS infantil. Se a gente vai conseguir chegar lá, não sabemos. A gente entendeu que talvez trabalhar com as crianças, adolescentes, jovens, a gente teria que passar um pouco pelo moralismo ali, de uma instituição pública, de uma diversidade de contextos sociais, político, religioso, então a gente teria que filtrar um pouquinho mais por conta desse público, desse cliente. Tem uma mediação então, diferente, né? Que com o adulto a mediação é com ele. Aí com a criança tem outra, né? Família. Mas fazendo com a família, com as famílias, são os adultos, tem reverberado tanto nas crianças e nos adolescentes, né? Porque não tem como dissociar, né? Da criança, adolescente que está em tratamento, a família tá junto. No adulto também, a gente tem feito agora recente também, famílias que acompanham os adultos também. Ah, foi isso que foi agora. Matriz, né? E às vezes tem sido tão importante quanto, né? Não sei se dá para se dizer nessa tabulação de importância, assim, mas não dá para esquecer dessas pessoas. Elas estão nesse mesmo contexto. Então, chegar junto com essas pessoas também é dar uma respirada juntos nesse buraco de tempo aí, né? Então também é importante. Mas estamos chegando. O que eu tinha pensado era mais vocês trouxeram a brincadeira mais como um elemento, bem como uma surpresa, né, para os adultos, e fiquei pensando o quanto isso seria de surpresa para as crianças, ou não. Meu nome é Ernesto, eu sou residente da Dobra, mas sou residente da vida também. E pensando no lugar de formação da psicologia e da psicanálise, né, os espaços formativos, teve duas coisas que você falou que me provocou muito, assim, que foi esse lugar de ser o profissional da queda, mas que está lá para o levante. E quanto a gente, enquanto psicólogo, se angustia muito com esse lugar de um profissional que esteja sempre sustentando. E que a gente tem pavor da queda. Pavor da queda clínica, pavor da queda psíquica, tem pavor da queda. E a gente não aprende isso nos processos formativos, né? E aí uma segunda coisa que você falou também que me faz pensar nos processos formativos é isso de a gente leva uma mala com um monte de coisa, mas a ideia é não usar, né? A ideia é o encontro. E que é uma coisa que a gente não aprende também. A gente aprende um monte de teoria, um monte de coisa, um monte de mala, um monte de possibilidades diagnósticas e de tipos e enfim, é uma parafernália de coisa. E a gente vai para a nossa clínica desesperado para abrir aquela mala. E a gente não vai para o encontro. A gente vai para abrir a mala e tentar encaixar ali naquele sujeito que a gente aprendeu que a gente tem que fazer. Né? Então, acho eu acho bastante disruptivo pensar um pouco os nossos processos formativos a partir disso. A partir do lugar muito mais do encontro com esse sujeito do que usar as nossas malas e estar à disposição para queda. Que é muito relevante para se poder levantar, para se poder fazer o levante. Não se faz levante sem queda. Sim. Só isso. Obrigado por falar de vocês. Obrigado você por estar aqui. A gente fica muito feliz quando vê numa roda, quando tem um profissional, quando às vezes tem mais profissionais na roda, e vê quando eles estão se abrindo um monte. A gente vê na cara dos usuários assim, tipo... Porque é isso, somos pessoas com as suas histórias, com os seus medos, com os receios, com problemas e com tudo. Né? A gente vai poder falar isso sem hierarquia, para a gente viver, para respirar, para ser mais leve, toda essa desgraceira que é a vida. É maravilhoso. É muito bonito de ver, porque às vezes eu penso assim, meu Deus, eu falei tudo isso aqui, justa causa, muito pelo contrário. O microfone tá passando, né? Aí eu sou a profissional do grupo. Chegou em mim aqui, eu falo, não tenho história para contar, passo pro outro. Mas daí tem profissional que volta, aí volta pro psicólogo, o psicólogo fala, então, é que eu fui pescar, né? Os usuários. Eu vou contar o bagulho, eu fui pescar. Assim, eu fui pescar! E daí eu tava bêbado. Nossa, até a galinha gritou, tadinha.
Dá uma pira, assim, dá um... Nossa senhora, é uma... Para a gente, é o nosso momento de respiro. É. Que delícia! Acessamos também a essa pessoa. Tipo, a gente fala sobre a gente. Né? Quando Eu não, eu falo sobre você. Quando a gente fala de palhaçaria, também tem N possibilidades do uso dessa linguagem. A gente tem a prática de falar do palhaço que parte da gente também. E muitas vezes a gente põe a nossa na roda também, para dar uma aliviada ali, assim, né? Mas uma coisa massa que eu acho que o Ernesto trouxe é uma ideia de tipo... A gente tem, tecnicamente, vamos lá, né? Tecnicamente, a gente está partindo da ideia da dramaturgia do encontro. Se a gente vai para um encontro, a gente tem uma partitura, gente. Partitura, como que tu começa? Tu começa ouvindo. Depois tu vai ver se aquilo que tu trouxe na tua mala serve. Se aquilo que tu traz na tua mala não serve, você vai usar o quê? Tu vai criar, tu vai reinventar, né? Você vai inventar as coisas. E vai inventar a partir do nada? Claro que não. A partir do teu repertório. Um monte de informação já saiu em 10 minutos. Né? Então, um pouco dessa ideia de dramaturgia do encontro. Então, assim, eu estava agora, domingo, no Erasto Guet, né? Acompanhando a residência bobológica dos meus estudantes de pós-graduação em palhaçaria hospitalar. E antes dei uma formação para eles e a gente está pensando, qual é a dramaturgia do quarto hospitalar? Se eu entro no quarto, bato na porta, entro no quarto e abro a mala, isso não é dramaturgia do encontro. Isso é o que, Louro? Isso é nossa peça. Nossa peça. Com texto. Tarará, tarará, tarará. Aí outra coisa. Quando a gente vai pensar desse ponto de vista, sei lá, qual a dramaturgia da clínica? Qual a partitura da clínica? Não sei, né? Qual é? Talvez se eu vou para um encontro, o que é a primeira coisa que eu faço? Escuta. E essa escuta é o quê? Formal ou real? Né? Outra discussão, outro ponto filosófico. Às vezes a gente não vê um encontro acontecendo. E esse é um encontro. Se a gente não olha para isso, a gente não está se encontrando também, né? Falar, vamos se encontrar. Se encontrem comigo, eu também estou disposto a encontrar com o que eu estou vendo ali. Isso daí é outro nome. Aí a gente... Os portugueses entendem bem desse outro negócio. Né? Chega, esse encontro é o que manda. Aí essa é a questão, não é artístico, né? Essa é a diferença. Ele é assistencial, ele é ilustrativo. Ou eu vou com a minha roupa da Zara, ou eu vou com uma roupa, o pijama para ser engraçadão, a roupa rasgada para ser engraçado. É só para chamar a atenção. Gosto da tua pergunta, que ela é tipo uma fina ironia, assim. É isso, tem uma grande congregação cristã no Brasil que tem um ministério da palhaçaria. E daí promove um encontro evangelizador, né? Não são todos os grupos que fazem isso, tá? Muitos grupos seríssimos aqui na cidade, que fazem trabalho voluntário, e que tem um excelente trabalho artístico. Com preocupações artísticas. Com compromisso artístico também. Não são todos. Mas a gente, naquele primeiro momento, a gente estava friccionando questões que... pegava um pouco nesse campo aí, né? Nesse campo do jeito de fazer as coisas. Sim. Até por conta do equívoco da figura. Não é uma figura que vai lá para aliviar a dor, para diminuir qualquer coisa. Ele é uma figura provocativa. Talvez ele fosse lá para fazer o contrário até. Sei lá, se precisa ser bonitinho, sabe? Enfim. Palhaço não é essa coisa... Palhaço é grotesco, tá, gente? Não é sublime. Mesmo o Palhaço de Curitiba, ele não é higienizado como a cidade é. Eles até tentam, mas alguns não se deixam. Sei lá, é um tipo... Sei lá se é uma superestima da figura, mas se alguém precisar superestimar a figura clownesca, que sejamos nós que somos palhaços, né? Vocês não precisam concordar. Mas assim, a gente entra numa ideia de fissura mesmo daquilo que precisa ser perfeito, né? Um hospital precisa ser perfeito, uma instituição de longa permanência, um asilo precisa ser perfeito, não pode ter falha, não pode ter erro, né? E a gente, no CAPS, não pode ter erro, senão gera uma crise lá. Aí nós entramos lá. É uma figura coadjuvante, é uma figura que talvez não caiba no hospital. Acho que não cabe mesmo, mas ele pode estar, mesmo não cabendo. No CAPS, talvez não caiba, mas pode estar lá, não cabendo. Ele vai estar,
você quer estar para estar de verdade, né? Não significa estar no estado de presença e no encontro presente com essas pessoas. Ele pode estar. Falou agora a ideia de que talvez o palhaço não caiba estar no CAPS, mas ele está lá. Eu pensei na ideia da própria possibilidade não, né? Da concretude do CAPS ser portas abertas. E esses lugares de, muitas vezes, não poder se estar ou não poder falar, seja o profissional da saúde que está mediando essa roda, ele tem que se segurar, ele não pode falar, ele está ali fechado. Ou até mesmo essa ideia que foi falada do lugar da recaída. Imagina você chegar nesse lugar da promoção da saúde e falar que você é a pessoa da recaída. Batendo no peito e falar, eu sou profissional da recaída. E como isso muito é totalmente, vocês têm falado, do lugar do disruptivo e do lugar dessa quebra. E talvez essa quebra que possa gerar o riso, possa gerar a alegria, mas o choro e também a angústia muitas vezes. E, enfim, fui longe desse lugar, mas eu fiquei pensando o trabalho de vocês, e talvez eu acho que a hora que eu pensei nisso, eu vou pedir, você comentou das novelas, você não falou o nome, meia propaganda só, né? Mas eu fiquei muito curioso desse lugar, assim, de como ouvir essas histórias. Porque, realmente, eu estou no último semestre da Faculdade de Psicologia, acho que tem um pouco desse lugar, assim, de pensar e falar assim, ok, está acabando. Até final do ano eu ainda sou estudante. Empregado. Exato. Exatamente. Já pode jogar no... Mais um ponto de encontro entre a arte e a psicologia. Quando se formou, está desempregado. Mas eu fico pensando nessa possibilidade, assim, de... Realmente, eu vou chegar e vou vir com uma mala pronta. Ai, não, porque eu fiz estágio. E a hora que você falou da ideia de abrir a porta e abrir a mala e fazer o teu teatro, fazer a tua peça, eu falei assim, talvez ninguém nem tenha visto, nem esteja vendo. Eu vi um vídeo, assim, que alguém estava problematizando que era um centro, tipo, era possivelmente uma casa de longa permanência, assim, era bem curto, e era todo mundo sentado ao redor, e uma pessoa fazendo uma dança, tipo, na pegada contemporânea, assim, sabe? Tipo, joga depois as provocações que eu vi trazer era, será que aquilo faz sentido para aquelas pessoas? E daí depois, no final do vídeo, mostra o relato das pessoas falando assim, eu gosto. Então, talvez esse lugar do disruptivo e de estar disposto, às vezes, de ter uma peça ensaiada, por que não chegar com uma peça ensaiada? A gente está falando da dignidade, da possibilidade de arte, seja, não, então a arte do CAPS tem que ser somente da improvisação, apenas, não, a gente pode ter peça ensaiada, a gente pode ter improvisação, a possibilidade de tantos lugares e às vezes... um espaço de fruição artística também. Exatamente. Né? A gente tem alguns rituais pra gente, é todo ritualzinho aqui, sabe? E a gente gosta de pedir permissão para entrar na roda. As pessoas se assustam de pedir permissão para entrar na roda, né? Porque tá tudo lá, estamos lá, tão esfrangalhado, todo mundo vai entrando e vai fazendo o que quer, né? Às vezes um pedido de permissão para entrar na roda, deixa de conceituar sempre numa brincadeira para entrar ou para não entrar, ou para impedir ou entrar, mas um simples pedido ou até um bom dia, assim, fui olhado, né? Fui considerado, mais do que olhado, tá pulsando esse olho no olho. A gente vai lá em busca desse olho no olho. E a partir disso, algo vai acontecer. Vamos lá, de trás das cortinas de novo, né? É claro que a sociedade está esperando que quando você for fazer o atendimento, que você tenha uma mala bem cheia, bem recheada, com um conteúdo bem coeso, consolidado, para que você possa atender as pessoas. Por trás das cortinas também é bem importante para nós, que quando a gente vai sentar lá com as direções, lá com o alto clero do FEAS, por exemplo, para apresentar o nosso trabalho, é bem importante que a gente abra a mala, fala, ó, a gente é isso aqui, ó. A gente faz esse trabalho, a gente não está improvisando a partir do inusitado, sei lá. A improvisação não se conhece qualquer coisa. Pelo contrário. Pode tudo, mas não pode qualquer coisa, né? Então, assim, tem repertório, tem pesquisa permanente, né? Então, é bem massa, sempre? assim. Não dá. Isso aí. Essa é outra certeza, vai dar certo? Tem dia que é foda. Porque não é para dar certo mesmo, né? Porque se der errado, ok, a gente pode recalcular a rota, né? E não é para dar certo, não tem o que dar certo, não existe essa tabulação de dar certo, né?
Claro, tecnicamente a gente tem coisas que a gente precisa que funcione, né? A gente precisa entrar num espaço e deixar outro espaço. A gente precisa transformar as coisas. A gente precisa passar e transformar. Transformar, eu tô falando que é bom, falando que é positivo. Eu não tô falando isso. Né? Porque, enfim, a destruição também é um tipo de transformação. Enfim, então a gente precisa transformar as coisas. Né? A gente precisa dar conta de lembrar todas as histórias que as pessoas nos falaram, porque a gente está lá para ouvi-las. Né? A gente precisa dar conta de se inspirar em cada pedacinho, em cada gesto, né? Em cada momento que acontece, cada celular que cai. A gente usa esse material de inspiração para o que o nosso corpo vai fazer. E a gente tem, assim, tecnicamente, a gente quer que isso apareça. E daí, quando a gente sai, a gente se olha e fala, putz, esquecemos tal coisa. Lembramos o celular que caiu agora. Não, enfim. Nossa, queria tanto ter feito aquela piada, você fez na minha Às frente. vezes eles vêm falar assim, né? Já vi isso. Nossa, foi muito legal. Mas você não contou a minha história. Né? Porque eles pegam a dinâmica, né? E daí a gente também retorna, né? À medida que o trabalho também são 6 anos, né? Algumas unidades, dependendo do tempo que a pessoa tá lá, já conhece, tem gente que já provoca, né? Daí, Aí é bom também. Aí é o jogo do jogo, né? Uns que quer sentar do lado, porque daí enquanto o amigo tá contando, fica aqui. E aí a gente vai mapeando esses lugares, entendendo, para poder possibilitar o jogo. Porque é isso que eles querem, né? Essa é a expressão. E a gente tem por obrigação, e daí eu sempre digo, e a gente que lute, foi a gente que se botou nessa brincadeira, né? De dar esse espaço para ser o jogo. E a gente também, um outro ponto lá que tu trouxe aqui, assim, tipo, é legal que tem um teatro formal que vai lá, se apresente, é legal, né, o Edran, na produção que ele faz, dos inúmeros projetos que ele produz, quando ele tem condição financeira de bancar um ônibus para levar a galera, ele pensa em levar a galera do CAPS para ir ao espaço teatral, viver a cidade, né, porque territorialização é massa, né, mas não pode botar muro em volta do território, né, a gente precisa ocupar a cidade, nós somos a cidade, certo? Então, a gente precisa ir para o espaço teatral e entender que a gente pertence àquele lugar também, né? Então, o Edran faz esse movimento quando pode, não é sempre, mas sempre que pode, vai, né? Eu fiquei muito querendo escutar assim, um pouco mais sobre esse ombrar com a reforma psiquiátrica e a luta antimonopólio. Vocês falaram rapidamente sobre lidar com o luto. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vou compartilhar, acho que uma crise aqui. Boa! Mas que eu já venho... vocês como profissionais desencadearam ela novamente, né? Eu acho que é sobre isso, né? Eu sou psicólogo e pensando nesse direcionamento do trabalho, né? Me parece muito similar também essas coisas, então eu fico pensando o lugar da arte, o lugar do profissional da saúde, onde eles se encontram. E é uma crise mesmo, eu queria expressar isso. Fiquei pensando na mala de ferramentas também, as ferramentas são diferentes, mas que tem algum lugar aí que parece que conversa bastante, né? A gente também precisava receber formações de vocês, né? Quanto artistas, para a saúde, da saúde para a arte, talvez. Eu vou partir aqui do luto. Da gente pensar... E daí você vai articular com ela, fazer- porque vou fazer- luta é verbo, né? Lutar. Eu vou... já junta aqui tudo. Eu vou pensar num exemplo aqui, para compartilhar. E aí, agora eu deixo um convite, e barra merchan, que é um episódio que está na segunda radionovela Caça Causo, é o episódio Viver de Onda. A gente não costuma contar os motivos das histórias, até porque eles se perdem também, porque a ideia é misturar e é ficção e a gente criar algo. Mas nesse episódio, a gente está partindo de um suicídio. É luto, é suicídio, também é poesia, também é esperança, também é um monte de coisa. E tá lá, né? Então, a gente olhar para isso não só como um fim, mas como a gente olha para isso nesse momento e como a gente consegue olhar para isso nesse momento. Porque às vezes não consegue também, né? Às vezes também embarga a voz, daí você faz o quê? Você dá uma pausa ali até melhorar, né? Para seguir. E é de lidar, né? O que a gente não pode obrigado, não vamos falar sobre isso. A gente vai ouvir alguma coisa, até não conseguimos, pegou mesmo.
Então é sincero também nesse ponto, assim, né? Agora o que a gente faz, os deuses que nos ajudam na hora, assim, para alguma coisa ser feita, assim, mas é de receber e de acolher. Eu acho que a resistência é o nosso ponto, né? A arte é um movimento de resistência. E ela nesse espaço, onde é cheio de equívoco, tem uma responsabilidade que a gente se coloca com esses memes todos de internet. A gente tá falando de humor, né? Palhaço, humor, graça, e olha um monte de graça que se é feito na internet com esse contexto. Então, a resistência de falar sobre os conceitos e os significados dessa arte, a execução desse trabalho com todos esses cuidados, também é pensar um complemento da reforma psiquiátrica. Por isso que é uma ação para todo mundo, não é só para usuários e usuários. Muitos profissionais equivocados também estão nesse sistema, né? E não tem o que fazer, a não ser a gente dialogar, A lógica manicomial, ela se reapresenta, né? Ela se reapresenta, né? Os muros dos manicômios, alguns, não todos, mas os muros dos manicômios foram explodidos. E quando explodiram, pulverizaram o manicômio, né? Então hoje ele está na expansão do DSM, ela está na medicalização, patologização da vida, medicalização, patologização da escola, do comportamento, né? Então é isso, a lógica manicomial ela se reapresenta enquanto uma gestão, uma ferramenta de mediação do sistema. E não vou ter medo de dizer qual é o sistema que a gente vive um sistema capitalista. Né? Então é sobre esse modo de produzir e reproduzir a existência em que a lógica manicomial é um mediador da vida, da constituição da subjetividade, né? E acho que a gente ombreia quando a gente se apresenta para lutar, né? Quando a gente se apresenta para lutar, para enfrentar os lutos, para também dentro dessa brincadeira levar o ludus, né? É uma luta, é um luto e também é o nosso espaço de convivência, né? Então, olhar para tudo isso juntos, estamos juntos.